Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês como eu consegui multiplicar apenas R$ 10.000 em mais de R$ 240.000. Isso mesmo que vocês ouviram. A minha carteira de investimentos deu uma rentabilidade ali de 200% em apenas 24 meses. Como que será que eu consegui gerar essa rentabilidade muito acima da média? E para você que ficar comigo até o final, eu vou revelar 3 segredos para que você consiga amplificar muito o seu crescimento. Mesmo com pouco dinheiro, você pode multiplicar seu capital em várias vezes. Então já fiquem comigo aí, já para vocês saberem todo esse segredo que fez eu ter essa multiplicação de capital no médio a longo prazo. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10.000 inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o do dando like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mas eu percebo que vocês gostam do conteúdo abordado e eu posso trazer tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Quando a gente pega aqui a carteira do canal, de fato, você bate o olho nisso aqui e você pensa, nossa, esse crescimento foi bastante expressivo. Até porque, pessoal, 200% de rentabilidade em 24 meses, em 12 meses 83% é muita coisa, tá? E aí colocando aqui todo esse crescimento de patrimônio desde quando eu comecei, até porque eu comecei aqui na bolsa, ó, vocês percebem, finzinho de 2021, e fui engatar ali um crescimento mais robusto a partir de julho a agosto de 2022. Então, para ser justo, a gente vai pegar desde o ano de 2022, tá? Que tecnicamente aí dá uns 4 anos no tempo. Qual que seria a rentabilidade média da minha carteira? Bom, vamos lá. Se eu gerei 200% de rentabilidade em mais ou menos 4 anos, quer dizer que eu consegui nessa carteira aqui 32,26% ao ano na média, já descontando a inflação, tá? Se eu não considerar a inflação, eu gerei 40% ao ano bruto. Então, assim, por isso que eu consegui ter, sim, essa rentabilidade muito acima da média e esse crescimento robusto do patrimônio. Pablo, você aportou? É óbvio, claro que eu realizei aportes mensais, claro que eu reinvesti todos os dividendos, e aqui já vou entrar numa premissa muito importante, que para vocês que estão começando, pessoal, precisa reinvestir todos os dividendos, tá? E detalhe também que consequentemente aí comprar ações a excelentes preços. Isso fez com que eu conseguisse essa rentabilidade. Agora, colocando aqui na brincadeira, vamos supor que se eu conseguir essa rentabilidade por 4 anos, vamos supor que eu consiga essa rentabilidade por mais 5 anos no tempo, tá? Mantendo ali 40% ao ano. Até porque você jogar 40% ao ano durante 30 anos, aí já seria irreal. Mas se você colocar por curtos períodos, até que não é uma ideia fora totalmente de realidade. Porque se você pega o mercado em ciclos de baixa, você consegue multiplicar seu capital em várias vezes, tá? Vamos colocar aqui 5 anos e vamos supor que eu tenho esse patrimônio que tá ali em tela, tá? R$ 245.000, que eu gere uma taxa de 40% para os próximos 5 anos, mais um aporte mensal. Vamos supor aqui um aporte hipotético. Consideravelmente, daqui 5 anos, a carteira poderia chegar a 1,6 milhão de reais. Tá bom, Pablo, e se você não gerar 40% ano, se eu gerar 20, a metade disso, a carteira vai chegar em R$ 800.000. E se eu gerar menos ainda, Pablo, 15% ao ano, a carteira vai chegar em R$ 665.000. Perceba que em qualquer cenário, quando você já tem um patrimônio maior, já fica mais fácil. O mais difícil, pessoal, é você bater os seus primeiros 100 mil a 200 mil. Porque daí pra frente a sua carteira já vai engatar um crescimento automático. Vamos supor que eu não realizasse mais nenhum aporte nessa carteira, apenas aqui na brincadeira, tá? E eu deixasse essa rentabilidade, que nem é muito boa, dá pra conseguir sim mais que 15% ao ano, nos próximos 5 anos a carteira já bateria meio milhão, sem basicamente aportar nada. Se eu colocar aqui em 10 anos, a carteira bateria R$ 1 milhão. Se eu colocar 20 anos, tudo isso sem aportar nada, tá? Apenas reinvestir nos proventos. A carteira bateria aí, tecnicamente, R$ 4 milhões. Só que, claro, pessoal, o foco não é esse, né? O foco é a gente tentar crescer essa rentabilidade, fazendo bons investimentos e aportar
que você consiga aí diminuir esse tempo, ou seja, chegar aí em alguns anos já com a sua tranquilidade financeira. Até porque se você já tem um patrimônio que seja ali, ó, de R$1 milhão, se você decidir não mais aportar, vamos fazer aquela regra tranquila que a gente faz. Você perpetua esse crescimento por mais 10 anos e vamos supor, sua carteira gera 20%, porém você vai tirar 6% para você viver. Então você vai continuar gerando 14 a 15% ao ano, tá? Sendo aqui bem conservador. Você vai tirar 6% de R$1 milhão para viver todos os anos. Ainda você vai gerar na sua carteira 15% ao ano, sendo aqui conservador. Se você jogar por mais 10 anos, olha o tanto que você tem aqui, ó, 4 milhões. Então já o seu dinheiro vai crescendo automaticamente, quando você já tem bastante. Mas aí o difícil é, lógico, né, você chegar num patamar mais elevado. E aqui vão as 3 estratégias de ouro. A primeira estratégia, pessoal, indispensável, é você comprar ações de qualidade. Não tem jeito, pessoal. Pode parecer besta. Nossa, Pablo, isso é o óbvio. Tecnicamente, até minha avó sabe sobre isso. Mas, pessoal, não é tão simples assim, tá? Por quê? Comprar ações de qualidade vai muito mais do que você bater o olho na tela. É você olhar aqui, ó, por exemplo, ó, vamos pegar o Banco do Brasil. Eu trouxe 3 empresas de escopo, Banco do Brasil, Itaú e Petrobras. Trouxe 2 ações cíclicas e uma aqui bastante previsível. Se você bater o olho no Banco do Brasil agora, se você tivesse uma visão simplista, você não compraria. Por quê? Porque ele tá tendo queda no lucro, ele tá tendo uma diminuição no provento, ele tá enfrentando uma crise excessiva no agronegócio brasileiro, só que aí entra um fator que a gente chama de análise contra-intuitiva, de você comprar justamente as boas empresas no momento de que está tendo uma grande dificuldade pontual, que é o que está acontecendo com o Banco do Brasil. Então, a gente sabe que esse momento é passageiro, já há um desconto mais elevado nas ações. Perceba que somente para o banco aí, ó, regredir para a média de valor patrimonial, as ações do Banco do Brasil precisariam se valorizar, pelo menos os seus ali, 82% na cotação. Fora que se você fizer um cálculo aqui interessante, ó, o Banco do Brasil ele cresce a uma taxa, olha só que legal isso aqui, tá? 1 menos payout vezes ROI. O ROI do Banco do Brasil no longo prazo fica de 15% ao ano. O Banco do Brasil é bom? É bom. Claro, não é uma empresa excelente, mas é uma empresa boa. Ele consegue gerar um ROI sustentável de 15 a 16% ao ano, tá? Então minha nota de 0 a 10 para Banco do Brasil em qualidade. Nota 8. Essa é minha nota para Banco do Brasil. 15% ao ano. Se você colocar isso aqui, ele vai crescer a uma taxa de 10,5% ao ano. Mas sabe qual que é a mágica? Por a ação ser muito barata, nos momentos que o banco está tendo um lucro interessante, ele consegue pagar um dividendo maior do que a média dos outros bancos. Ele paga de 8 a 9%. Somado a essa taxa de 9% mais uma reaplicação, olha só quanto que o Banco do Brasil consegue tirar na média no longo prazo, 22% ao ano. E você já tem aí 10% garantido de crescimento de lucros. Logo, o Banco do Brasil hoje seria uma ação, tanto para quem está olhando para ganho de capital, de mais de 100%, fora também bons proventos. Então, o primeiro critério aqui, olhar ações de qualidade. Ah, Pablo, você só deu exemplo de Banco do Brasil, então você pega o Itaú. O Itaú ele é mais precificado. Você vai pagar ali um múltiplo mais alto, tá? Você não vai ter tanto desconto e tanto potencial de valorização como tem o Banco do Brasil. O Banco do Brasil no ciclo de alta se multiplica por 2, 3. O Itaú se multiplica por 1, se multiplica por 2, menos que o Banco do Brasil. Porém, ele tem uma qualidade maior. Você vai conseguir ter um nível de ROI mais elevado, um nível mais de tranquilidade. Dá para mesclar os dois. Então, o Itaú hoje, enquanto o Banco do Brasil consegue girar uns 22% ao ano, o Itaú pode girar 20%, 19% ao ano, que já tá bom você conseguir isso na sua carteira a longo prazo. Fora também que hoje o banco está passando por um momento muito bom e você pode ter bons proventos. Hoje o Itaú, apenas para regredir na sua média, o PL hoje é de 9, a ação teria que se apreciar 44%. Perceba que tem menos upside que o Banco do Brasil. O Banco do Brasil pode se valorizar em dobro. Só que, pessoal, não dá para ter tudo, né? Não existe almoço grátis. Você quer uma ação que você não vai ter trabalho, você não vai ter problema nenhum com essa empresa, uma ação de extrema qualidade como o Itaú, que não vai te dar nenhuma dor de cabeça, consideravelmente você vai ter uma rentabilidade menor. Por mais que neste exato momento de agora, eu acho que o Itaú está mais descontado do que o Banco do Brasil nesse preço, tá? Essa é a minha opinião, tanto que para a carteira do canal eu sigo aumentando aí posição no Itaú, justamente porque eu enxergo que no momento atual, dado a possibilidade de crescimento do banco, eu acho ele mais barato. Mas se tivéssemos ali um Banco do Brasil cotado por R$20, R$19, eu preferiria fazer aportes no Banco do Brasil, porque eu veria mais desconto. Então, pessoal, a lição fica aqui qual?
seria você observar boas empresas. Será que Banco do Brasil é uma boa empresa? Uma boa empresa. Itaú é uma boa empresa? É uma boa empresa. Será que Petrobras é uma boa empresa? É uma boa empresa, porque ela gera ali, consequentemente, um ROIC, retorno do seu capital investido, acima da média. São empresas que conseguem gerar valor ao capital empregado. Bom nível de ROI, bom nível de dívida, bom pagamento de proventos e são empresas sistêmicas. Probabilidade zero de quebra aqui no Brasil, tanto o Banco do Brasil, Itaú e Petrobras. Passamos pelo nosso primeiro filtro. Qual que é o nosso segundo filtro? O preço, você comprar barato. Será que essas 3 ações estão baratas? Estão. Banco do Brasil está barato, cotado abaixo do valor patrimonial. Por mais que agora dê uma esticada, ele ainda se encontra descontado, colocando numa lupa de longo prazo. Será que o Itaú está barato? Está barato. Vocês viram que para ele apenas regredir para sua média de PL médio, a ação precisaria subir uns 40%. Pelo menos isso, tá? O banco deveria estar valendo uns R$60 para justificar todo esse resultado muito acima da média. Então o Itaú até os R$50, ele ainda é meio que comprável, né? Colocando aí para uma lupa de longuíssimo prazo. E Petrobras também está barata. Você pega a média de EV sobre EBITDA, a empresa precisaria dobrar na cotação apenas para atingir a sua média. Passamos pelo nosso segundo filtro. E qual que é o terceiro? O terceiro é o mais óbvio, mas é o que ninguém pratica, né, pessoal? E esse aqui é o mais difícil de todos. Comportamento. Exatamente. Como assim? Você percebe que os maiores investidores da bolsa, você pega os maiores bilionários que temos aí, eles têm algo em comum, muito simples, mas que ninguém coloca na prática. Você pode ser um gênio, você pode comprar no melhor preço, você pode estudar a melhor empresa do planeta, com o maior ROI de todos, mas se você não tiver comportamento, você não vai prosperar no mercado de ações, tá? Esse daqui é o foco, porque ó, se você colocar desde o plano real, Itaú, Banco do Brasil e Petrobras multiplicou seu capital em várias e várias vezes. Tecnicamente aí, ó, Petrobras multiplicou em mais de 10.000%, 100 mil se transformaram em mais ali de 10 milhões. Banco do Brasil também na mesma ideia, Itaú também na mesma ideia. Só que você só vai conseguir esse retorno aí grosso, esse retorno expressivo, se você tiver a paciência para esperar durante anos e anos. Infelizmente a gente tem que perder essa memória de mercado, porque hoje, e perder esse negócio, ai, ficou caro. Pessoal, não existe topo se a ação continua melhorando o seu estado. Hoje eu falo que o preço justo do Itaú é R$60, só que aí é que tá. Se o lucro líquido do banco dobrar, for mais ou menos ali para 80 bilhões, mesmo a R$60 ele vai estar barato. Então assim, pessoal, precisa ser feito um estudo caso a caso. Banco do Brasil também. Se o lucro líquido continuar crescendo a uma taxa interessante no longo prazo, por mais que ele continue dando esses tropeços de curto prazo, que é normal, acaba sendo ali por conta do agro, né? Ele é exposto, ele tá barato. Então assim, você olha as empresas para longo prazo e não existe topo em ação vencedora. Você sempre vai querer pagar mais caro justamente porque são empresas de qualidade. É diferente, né, de você pagar mais caro e o resultado estiver se deteriorando. Aí não, a gente faz uma margem, não compra tanto ali, né? A gente vai observando. Mas assim, pessoal, de verdade, as boas empresas, às vezes compensa você preferir pagar mais caro numa boa empresa do que você querer ficar procurando algo muito barato, mas que não tem qualidade, tá? Esse é o ponto principal que vocês precisam entender. E essas foram as estratégias que são simples e tranquilas que me fizeram conseguir 40% ao ano na média, tá? De não ficar vendendo. Imagina, ó, se eu tivesse vendido ações do Banco do Brasil lá naquela crise da Magnitsky. Lembra lá em setembro de 2025? O banco atingiu R$18. Imagina se eu tivesse vendido, eu ia ter perdido R$30 mil, tá? Pra vocês terem ideia aqui, ó, o meu patrimônio em Banco do Brasil quase que derreteu pela metade. A carteira do canal derreteu. Bateu ali os seus 60 mil de posição em Banco do Brasil. Agora voltou para 111 mil. Imagina se eu tivesse me preocupado. Esse é o ponto. É você pensar a longo prazo e saber lidar com a volatilidade do mercado. Hoje a carteira pode estar tudo no positivo, mas amanhã pode desabar. Faz parte. Mas se você pensar a longo prazo, você vai entender de que, consequentemente, aí o jogo acaba sendo bem diferente. Então, é sempre pensar lá na frente, comportamento, comprar boas ações baratas, boas pagadoras de proventos e que sejam empresas de qualidade e que nunca vão quebrar aqui no Brasil. Depois de tudo isso, se você já tiver feito esse funil, aí sim você vai partir para as small caps, micro caps, que você vai estar um investidor tecnicamente, né, mais casca grossa, a gente brinca assim. Pablo, eu gostei muito do seu vídeo, só que tá, tô começando a investir agora, precisava de uma ajuda, e para mim que já sou investidor mais avançado, precisava de algo que me poupasse tempo, que facilitasse o meu dia a dia. Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. E eu tô falando aí da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, tá? Ela é show de bola.
Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia, uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda, e ela acaba sendo mais barata do que o preço de uma pizza. Segundo fator, ela é totalmente automatizada. A cada balanço trimestral, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão feitas automaticamente, porque já existem algoritmos que fazem isso para você em tempo real. E terceiro e último fator, conte os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, e você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula. Fora também que você tem acesso aí, pessoal, a preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? Onde que estará o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, o primeiro comentário fixado, e eu também deixei disponível aqui na biografia do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Bom, pessoal, para este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o do dando like, porque ajuda muito no engajamento. E já comentem como que está a carteira de vocês. Se está no positivo, se está no negativo, qual foi sua rentabilidade e qual é a sua perspectiva aí pro médio e longo prazo. Ainda bem que aqui na carteira do canal tudo tem dado certo, mas isso não é fruto de sorte, sim fruto de estratégia, disciplina e paciência. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fiquem com Deus até o próximo vídeo e fui!